Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, Cristo, o bom pastor, nosso Senhor e Salvador, nosso guia, nosso grande amigo, nosso refúgio e nosso companheiro de estrada, vem hoje dizer a cada um de nós como anda o teu caminho em direção ao reino dos céus. A liturgia de hoje, ela vem, por meio do Evangelho, nos direcionar para essa reflexão. Como eu estou neste caminho? E a gente também pode colocar como está a nossa vontade nesse caminho. Porque percebam que, primeiro, é necessário que nasça em nosso coração o desejo profundo de entrar no caminho do reino de Deus. O desejo profundo de caminhar com Ele, de tê-lo verdadeiramente como nosso companheiro de viagem. O desejo profundo de caminharmos para Ele, para o céu. Depois do desejo, e o desejo alimentado, que o desejo também não pode ficar só naquele mundo das ideias. A gente precisa cultivá-lo. Então, depois que a gente cultiva esse desejo, que a gente reza, que a gente persevera na oração, pede a Deus para estar conosco, esse desejo começa a se transformar em vontade. Porque ele começa a se realizar. A vontade é colocar em prática. É trabalhar. E aí a gente começa a amadurecer o desejo. E a gente efetivamente começa a trilhar o caminho com Deus. Então, independente de onde cada um de nós está nesse momento, se nós estamos no desejo, se nós já estamos a caminho, se nós já progredimos no caminho e já podemos chamar o Senhor
verdadeiramente de nosso amigo, de nosso companheiro, se já temos essa intimidade, é fundamental nós mantermos a vigilância constante e a perseverança. A primeira leitura vai dizer que Barnabé, ele chega e vê o povo firme na fé. E aquilo alegra o coração dele. Mas o que ele solicita ao povo? Vou pegar lá o versículo 23. Para todos permanecerem fiéis ao Senhor com firmeza no coração. Então percebam, gente, quando a gente nos coloca no caminho, a gente precisa de ter essa clareza, que a gente precisa nos manter firmes, mantermos fiéis a Deus. E essa firmeza de coração é porque é duro. Claro que é gratificante, claro que a gente já falou várias vezes aqui, que Jesus vai nos, como se ele vai derramando a sua graça em nós, e essa graça começa a extrapolar nossa capacidade, começa a extravasar, como um copo, copo ali de 500 ml e já tem 3 litros de graça. Vai vazando, mas não se perde. Porque a gente só oferece aquilo que nós temos. Então, para a gente oferecer a graça e o amor de Deus para o irmão, para a irmã, nós precisamos estar cheios dessa graça de Deus. Por isso que Deus não para de derramar graça. Porque Ele sabe que cada um de nós, na intimidade com Deus, a gente passa a dar vazão a essa graça, porque o desejo de Deus é que a graça esteja plena em todos. Ele não exclui ninguém. Então a gente precisa, sim, de ter esse entendimento. Estamos no caminho? Glória a Deus. Estamos no desejo? Glória a Deus. Mas o mais importante de tudo, permanecermos fiéis ao Senhor, para que a gente dê sequência. Ah, mas eu ainda nem estou no desejo, eu estou dando os primeiros passos. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus diz que haverá mais alegria no céu do que apenas uma pessoa convertida, do que pela salvação de 99 justos. Então, glória a Deus que você está iniciando o contato com o nosso Senhor. Seja bem-vindo, bem-vinda. Esse caminho que nos faz sentir cada dia mais amados e acolhidos. Por mais difícil que seja, mas é um difícil que tem o apoio necessário. Deus não nos dá uma carga maior do que a nossa capacidade. E Ele é sensível a isso, porque Ele verdadeiramente caminha conosco. Então, quando cada um de nós também nos encontrarmos com uma pessoa que está em processo de conversão, que a gente lembre dessa palavra. Que a alegria dos céus brote em nosso coração para que a gente ame ainda mais essa pessoa. Porque perceba, ela está tendo os primeiros contatos com o amor do Senhor. E a palavra também diz que olharão para aquele que transpassaram. A palavra diz que a cruz, né? Jesus é levado para atrair para atrair muitos a Ele. Então que a gente fique realmente feliz, que a gente possa exultar a Deus
e acolher ainda mais esse irmão e apresentar esse amor, porque é o amor que nos une. E a palavra diz, né? Anunciai o reino dos céus. Gente, esse anúncio é o transbordar da água do copo afora. Porque ele vai acontecendo naturalmente. A gente começa... Perceba um casal, quando às vezes isso acontece, quando o casal ele é tão junto, ele vive tanto assim a sua vida em comum, que um começa a parecer com o outro. De forma que você consegue até enxergar quem é mais íntimo de um, mais íntimo de outro, começa a enxergar um ao outro no contato com, obviamente, aquele outro, né? O que fica parecido. Então nós também temos isso, porque Jesus habita verdadeiramente em nós, já começa por aí. E ele habita e nós nos abrimos a ele, deixamos verdadeiramente ser conduzidos por ele, nós começamos também a ter os traços do nosso mestre. Nós começamos a ter a graça de termos pensamentos, ações, olhares, palavras, muitas vezes silêncio. Alguns, até mesmo os poderes extraordinários. Quando eu digo poderes, os poderes de proclamar as curas. Não é exagero, alguns recebem esse dom. Porque a gente começa a parecer cada dia mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso o anúncio do reino começa a fluir de nós. E aí Deus começa a dar os seus dons para cada um. E é interessante que por meio do dom que Deus dá a cada um de nós, pessoas são atraídas. Então, às vezes, eu não tenho facilidade de anunciar por minhas palavras, mas eu tenho tanta intimidade com o Senhor na oração, eu começo a interceder. Até mesmo os grandes santos vieram da intercessão. Então perceba que Deus ele é perfeito em tudo que ele faz. E não se preocupe com o seu dom, só coloque à disposição do Senhor. O Senhor sabe usar. E aí um detalhe interessante, que também a primeira leitura vem nos dizer. A primeira leitura fala assim, que Deus, o Espírito Santo diz aos discípulos, né, àquela comunidade, separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. E é interessante porque, percebam, Deus nos chama a realizar o seu trabalho. E isso vem muito forte quando estamos vivendo dentro da comunidade, porque Deus nos pediu para ser assim. É dentro da igreja. Nós precisamos da comunhão com a comunidade, com a igreja, nós precisamos da Eucaristia. E muitas vezes é ali, naquele momento ali, ó. Qual o momento maior da vida de nós cristãos que não adorar o Santíssimo Sacramento, que é o próprio Cristo, recebê-lo no nosso corpo? E ali Jesus muitas vezes nos fala, ele fala no momento que ele deseja, mas ali não há intimidade maior. E outro ponto que é necessário na nossa vida em comunidade, às vezes não são muitos não, mas é um grupo que é amigo pela fé, pela união formada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra vai dizer assim, então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre sobre Saulo e Barnabé e deixaram-nos partir. Então percebam, nós precisamos rezar uns pelos outros para que Deus realize a obra que Ele quer, porque não é somente por nós.
mas é cada um que se coloca a serviço e Deus realiza a obra. É importante que na união nós também rezemos para que o Senhor realize e para que a pessoa tenha a capacidade que é recebida diretamente do Espírito Santo para cumprir aquilo que Deus quer. Querido Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor vai revelando até pequenas coisas, as práticas, as atitudes, atividades que a gente precisa para conquistar o reino na nossa vida, na vida dos irmãos. E nós te pedimos, Senhor, hoje de maneira especial, que o Senhor nos ensine a rezar uns pelos outros. Que a gente nunca perca essa prática. Que a gente sempre reze pelo Papa, pelo padre da nossa paróquia, pelo bispo da nossa diocese, por todo o clero, por todos os irmãos e irmãs consagrados, pela igreja como um todo, por todos nós cristãos, para que sejamos cada dia mais santos, verdadeiramente santos, a fim de espalhar o seu amor por todo esse mundo que é sedento. Nós também somos sedentos de Ti, Senhor. E eu te peço, você que esteja participando aqui dessa reflexão, reze por mim, reze por esse projeto que não é meu. Esse projeto é um projeto de Deus. É Ele que realiza a obra. Reze, interceda, e eu te agradeço em nome do Senhor, porque é necessário que Deus se mostre cada dia mais, porque é tudo para Ele. E, Senhor, para que a sua obra seja fecunda na nossa vida, nós te pedimos, fica conosco, Senhor, porque somos necessitados de Ti. Nos dê a graça de nos mantermos firmes e fiéis, como diz a palavra hoje. Que não nos afastemos do Senhor, mas sim busquemos ser cada dia mais íntimas de Ti, do Teu Sagrado Coração. Muito obrigado, Jesus. Amém.